nos dias atuais. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, vai aparecer, já está aparecendo para você. Nós vamos ler na tradução NVT, você pode acompanhar pela sua tela, que diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentos desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Meu querido irmão, toda religião tem seus símbolos, mas para nós cristãos, os símbolos não são adorados. Os símbolos, eles têm o poder de revelar a quem nós adoramos. A cruz, eu diria, é o nosso maior símbolo, pois ela aponta para o centro da nossa fé, naquilo que de fato nós cremos. Ela nos diz e aponta para nós naquilo que de fato nós acreditamos, num Deus que se humanizou, num Deus que substituiu a nós na cruz, e num Deus que num ato de glória venceu a morte e reina de eternidade a eternidade. Cremos, irmãos, eu creio de coração que se Jesus não tivesse morrido na cruz, a cruz teria caído no esquecimento. Mas como Jesus morreu uma morte de cruz, a cruz tornou-se esse símbolo da fé cristã, que nos aponta para o Deus que nós cremos, o Deus que é o Verbo encarnado, que habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do próprio Deus revelada em Jesus. 2000 anos, mais de 2000 anos se passaram após a vinda de Jesus à terra. A crucificação de Jesus, a cruz de Jesus, tornou-se um símbolo universal da fé cristã. Do católico ao protestante, ao pentecostal, ao neopentecostal. A cruz tornou-se o símbolo da nossa fé. E diante dessa consciência de que nós não adoramos o símbolo, mas o símbolo da cruz aponta para a nossa fé, quem é que nós cremos, em quem nós cremos, de que forma nós cremos. Paulo, como grande teólogo da igreja de Cristo, ele nos mostra o que a mensagem da cruz diz até os dias de hoje. Mesmo escrevendo à igreja em Corinto naquela época, a cruz de Cristo, na reflexão do apóstolo Paulo, continua dizendo para nós verdades permanentes. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz, eu queria ler que você acompanhasse comigo o verso 18. Quando ele diz assim na parte inicial, que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Verso 18. A primeira coisa que Paulo nos diz é que a cruz tem como mensagem para os dias atuais a certeza de que muitos continuam dizendo que a cruz é uma loucura. A mensagem de que muitos não crerão. O que a cruz diz para nós, olha, nem todos crerão na cruz e na crucificação de Jesus como necessária para a nossa salvação. Muitos considerarão loucura. E isso continua, irmãos. A crucificação era a morte mais cruel do Império Romano. Criminosos e pessoas da pior
classe, da pior situação possível, dos piores crimes, eram crucificados. E aí o texto vai mostrando claramente que tanto os judeus, aqueles que aprenderam a lei, como os filósofos gregos e os filósofos judeus rejeitavam a ideia de um Deus que morreu na cruz do Calvário, um Deus que se submeteu a uma morte tão cruel. O que o apóstolo diz é que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Ela continua sendo um motivo de loucura para muitas pessoas. É isso que nós precisamos entender. Eu fico vendo, irmãos, que até o dia de hoje existem aqueles que zombam da nossa fé. Há pouco tempo, por exemplo, teve aquela parada gay, em que aquela imagem de um gay usando o crucifixo para usar e colocar no seu orifício anal. Até hoje, irmãos, isso acontece no nosso meio. Sabe qual é o convite que eu lhe faço? Primeiro, não alimente raiva contra essas pessoas. Elas são dignas de pena e de oração. Elas são dignas da misericórdia de Deus, da nossa misericórdia, da nossa oração. Mas eu preciso dizer a você o porquê essas pessoas consideram a cruz de Cristo uma loucura. O primeiro motivo é porque a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo é loucura para aqueles que se baseiam na sabedoria e na razão. Ou seja, aqueles que querem racionalizar a fé, querem racionalizar Deus, eles consideram a cruz uma loucura, assim como os filósofos gregos e judeus da época de Paulo, que diziam que não é lógico um Deus se submeter à cruz do Calvário. Se você vai para a ponta da caneta, se você vai tentar provar Deus de uma forma humana, você não vai conseguir com formas humanas, porque, como já disse uma frase de um teólogo, Deus não é Deus que existe na existência, é a existência que existe em Deus. E sendo assim, nós não compreendemos toda a manifestação do sagrado. Deus está para além da compreensão humana. Então, não queira explicar ou entender como Deus se formou, porque não existe uma lógica. Muito menos para explicar o porquê Deus escolheu a cruz para nos substituir. Para essas pessoas que consideram a cruz uma loucura, eles entendem que não é racional o Deus submeter-se à morte. E para eles é uma loucura. Mas a cruz é uma loucura também porque nós compreendemos a justiça de uma forma errada. Nós entendemos justiça como um ato de bondade da minha parte, como um ato de misericórdia. Nós achamos que justiça é um atributo natural da nossa humanidade. Mas a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória e da graça de Deus. Por meio de Jesus é que nós alcançamos. Então, o segundo motivo que leva muitos a considerarem a cruz uma loucura é o senso de justiça própria, acreditar que eu sou uma pessoa boa. A gente vive numa sociedade de muitas pessoas que praticam boas obras. Mas as boas obras não são fruto da nossa humanidade, porque nós somos inclinados para o mal, nós somos inclinados para a maldade, não existe justiça em nós. A justiça que existe em nós vem de Cristo, que vai transformando a nossa vida na semelhança dele para a glória do Pai. Mas a cruz tem como uma mensagem dizer para nós, muitos ainda hoje consideram a cruz uma loucura. Isso não vai mudar. Não adianta você ficar com raiva de quem zomba da sua fé. Não adianta você ficar maldizendo, reclamando. Nós precisamos amar até quem é contra nós. É você entender que a pregação da cruz é loucura para muitos ainda hoje. Mas o versículo 18 diz para nós, para quem essa mensagem não é loucura. E veja o que ele vai dizer, parte B do verso 18. Olha o que ele diz. Ele primeiro disse que a cruz é loucura para os que estão caminhando para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz só ganha sentido quando eu conheço a Cristo por experiência. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, aqueles que consideram loucura a cruz de Cristo é porque não conheceram a Deus por experiência, não viveram uma experiência com Cristo, e consequentemente isso não faz sentido. Irmãos, existem muitas coisas
que só fazem sentido quando nós conhecemos. Assim é para a mensagem da cruz e o próprio Cristo. Quando você conhece Cristo por uma experiência pessoal, a mensagem da cruz passa a fazer sentido. Você entende que não é uma coisa distante, mas é uma verdade, uma revelação de Deus aos homens. Eu não sei você, mas eu já tive a experiência de mudar drasticamente a minha percepção de alguém. Sabe quando você, por exemplo, conheceu uma pessoa, não conhecia uma pessoa e criou uma imagem daquela pessoa, criou uma ideia, e quando você conheceu pessoalmente essa pessoa, a sua percepção mudou. Você diz: eu pensei que você era arrogante, eu pensei que você era alguém que esnobava os outros, eu não sabia que você era tão acessível. Quando nós conhecemos pessoas, a nossa percepção muda. E a mesma coisa está relacionada a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o próprio Deus, que veio nos ensinar a viver a vida que Deus quer. Nós só mudamos a nossa percepção quando nós conhecemos a Cristo, quando nós vivemos uma experiência que nos marca e nos transforma. Eu nunca me esqueço, irmãos. Eu comecei a frequentar a igreja com 11 anos. Meu avô e minha avó paterno eram da Igreja Batista de Palmeira. E aí, influenciado por esses meus avós, minha mãe começou a frequentar, que era muito católica, aquela católica bem praticante. E de repente ela aproximou-se da Igreja Batista e tomou sua decisão e se entregou a Cristo. Não a uma religião, mas viveu uma experiência com Cristo. E eu comecei a frequentar, comecei a visitar com 11 anos. Tomei uma decisão, me afastei. Talvez não tivesse consciência do que era conhecer a Cristo. Mas com os meus 15 anos eu voltei a frequentar. E eu me lembro que uma noite eu estava ouvindo a mensagem ministrada pelo pastor. E ele falava sobre Jesus, sobre a salvação em Cristo, sobre a cruz de Cristo. E naquele dia, irmãos, algo me invadiu por dentro. Eu não sei explicar como, mas quando eu me percebi, eu estava lá na frente, tomando a minha decisão ao lado de Jesus. De lá para cá, eu tenho 31 anos, são 16 anos vivendo uma peregrinação espiritual ao lado de Jesus. E eu posso dizer para você que hoje, dos meus últimos anos, a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus ganhou um sentido que não tinha antes, porque eu comecei a mergulhar nas Escrituras, a mergulhar na vida de Jesus e a perceber que Jesus de fato é o Verbo encarnado, é o próprio Deus, é a clara evidência da revelação de Deus aos homens. A Bíblia vai narrar, por exemplo, a história de Paulo de Tarso. Paulo, que era um grande perseguidor da igreja, e certo dia ele vai em direção a perseguir os cristãos, e Jesus se apresenta para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele dia o texto diz que ele caiu no chão, e ele fala: quem é você? Eu sou Jesus. E naquele dia a vida de Paulo mudou, porque ele encontrou com Jesus, ele percebeu que Jesus era muito mais do que um simples nome, como nós cantamos, um doce nome, mas Jesus era de fato Deus, que veio se revelar e trazer salvação a nós. A mensagem da cruz é a seguinte mensagem: a cruz só pode fazer sentido para você, se você conhecer a Cristo por experiência. Jesus, ele diz: olha, quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto vai ver sua oração. Talvez você diga: eu não consigo, eu não sei nem como conversar com Deus. Se você um dia puder fazer isso, feche a porta do seu quarto e diga: Jesus, salva a minha vida, se revele a mim, abra os meus olhos e me faça te conhecer, não apenas da experiência dos outros, mas de uma experiência pessoal. A cruz vai começar a fazer sentido para você, e você vai entender que ela aponta para o Deus que substituiu a mim e a você, salvando-nos da nossa vida de destruição. O versículo 21 diz algo também que a gente precisa entender, que aí completando essa consciência. O versículo 21 fala assim: visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. A cruz de Cristo aponta para a salvação, irmãos. Ela aponta para Jesus e, consequentemente, para a salvação. Salvação de uma vida sem sentido. Uma vida que, de fato, não é mais destinada à morte, porque quando nós olhamos para a cruz, como disse Paulo em Coríntios 15, se nós esperarmos apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis.
Às vezes eu fico pensando, irmãos, na morte. E eu falo muito sobre morte. E eu fico pensando, às vezes, que vida sem sentido seria se nós morrêssemos e a vida acabar. Vocês já imaginaram isso? A gente morrer e a vida acabar? Já imaginou isso? A gente, de repente, a Bíblia fala que a vida são 70, 80 anos. O que passa disso é câncer e fadiga. Eu quero viver até 110. Segundo alguns irmãos, tem que parar de beber Coca-Cola e parar de comer pizza. Está tentando. Mas eu fico pensando, irmãos, que vida sem sentido seria morrer e acabar tudo. A mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. Porque o maior inimigo da vida é a morte. E a Bíblia diz que quando Jesus morre e ressuscita, ele toma, a Bíblia diz no Apocalipse, que ele toma as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás. E o último inimigo, que é a morte, foi vencido. E a partir de então, a palavra para aqueles que creem em Cristo é ressurreição. Nós temos a certeza de que um dia nós vamos morrer, sim, mas nós somos salvos da condenação eterna. A mensagem da cruz é uma mensagem de que a morte não é o fim, existe ressurreição. É uma mensagem de salvação de uma vida sem sentido. Consequentemente, a salvação de uma vida sem sentido. Talvez você tenha vivido a sua vida como aqueles comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eu estou lhe apresentando hoje a mensagem da cruz, que para alguns é loucura. Mas para nós que conhecemos Jesus por experiência, é o poder de Deus, porque Ele abriu os nossos olhos, Ele nos revelou que existe vida após a morte. Ele nos revelou que a vida pode ser com sentido aqui na terra. A gente não precisa se entregar aos nossos prazeres carnais para sermos felizes. A gente precisa se entregar a Cristo e viver para a glória de Deus Pai. Então, meu querido irmão, a cruz aponta para nós salvação. Mas a cruz também aponta para nós, além da salvação, ela aponta que ela, de fato, a mensagem, na verdade, consequentemente, ela precisa ser o centro da nossa pregação. Versículo 22 e 23, eu queria que você acompanhasse agora mais uma vez. A palavra diz assim: pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Percebeu os dois grupos? Enquanto os judeus letrados da lei diziam: isso não pode acontecer, o Messias não pode morrer numa cruz. Os filósofos gregos e judeus falam: isso não tem lógica, isso não faz sentido. Ou seja, existem muitas pessoas que continuam discordando disso. E a igreja, irmãos, tem adaptado a sua mensagem para conquistar pessoas. A igreja tem facilitado. Hoje você tem igrejas como um self-service, do jeito que você quiser. Mas o que eu vim dizer para você é que a nossa mensagem é a mensagem da cruz de Cristo. A nossa mensagem não é que você vai vir para cá e tudo vai acabar bem na sua vida, que os milagres vão acontecer. A nossa mensagem não é que você vai ficar rico quando você ganhar e entrar na igreja. A nossa mensagem é que se você aceitar a Cristo e entender a mensagem da cruz, você vai ser perdoado dos seus pecados e a sua vida vai ter um sentido maior, além da vida, para além da morte, a eternidade. Essa é a nossa mensagem para você. Muitos querem lógica, outros querem sinais miraculosos. Nós somos o povo que vive na fé da palavra, que revelou o Deus que encarnou, e o Deus que foi crucificado, e o Deus que ressuscitou. Nós não somos do grupo que quer racionar Deus. Nós não somos do grupo que vive pedindo sinais miraculosos. Nós somos do grupo de Hebreus. Nós vivemos pela fé, porque a fé é a certeza de coisas que não vemos ainda, mas nós conseguimos crer pela fé. Por último, a cruz, ela continua revelando algumas qualidades de Deus. Eu quero que você leia comigo versos 24 e 25. A palavra vai dizer assim: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A cruz, ela revela faces de Deus. Ela revela o Deus Todo-Poderoso. Porque um Deus que tem todo o poder, é um Deus que tem o poder de decidir morrer no nosso lugar.
Um Deus que tem o poder de dizer assim, eu vou substituir, porque a mensagem da cruz é todo mundo é pecador e nós precisamos de um Salvador. Quem é o Salvador? O próprio Deus se encarrega de assumir a nossa dívida na cruz do Calvário de forma vergonhosa, dolorida, para nos dar a salvação. Então nós entendemos que revela um Deus poderoso, um Deus que, como disse a palavra, Cristo é a sabedoria de Deus. Nós não entendemos os caminhos, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós entendemos que Deus tem toda a consciência da existência de tudo que há, e Ele escolheu o caminho da cruz. E a cruz revela um Deus que é amor, que apesar de ser quem nós somos, escolheu nos amar e se entregar por nós. Mais de 2000 anos passaram. A cruz é o maior símbolo da fé cristã. Ela jamais deve ser adorada. Mas assim como a ceia, ela aponta para o Cristo. O Cristo que de fato veio dizer, olha, Deus é assim. Vejam a minha vida. E eu quero que vocês vivam dessa forma. E o Cristo que veio nos mostrar que a vida é muito mais do que morrer, viver e morrer. A vida é eterna. Alguns vão continuar se escandalizando e zombando. Alguns vão querer racionalizar. Mas nós que conhecemos por experiência, a cruz faz todo sentido. Sabe qual é o convite que eu lhe faço? Viva uma experiência com Jesus. E aí a cruz vai fazer sentido para você. Viva uma experiência com Cristo, aí você vai compreender que não precisa racionalizar Deus, você precisa crer. E outra, você não precisa saber tudo sobre Deus para crer, para entregar-se a Cristo. Você precisa crer. E aí conforme você vai passando, a maturidade vai acontecendo. A nossa mensagem é a mensagem da cruz. Podem passar décadas, séculos, quantos anos forem, nós vamos continuar pregando. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, morreu, venceu, ressuscitou, inaugurou a eternidade para aqueles que creem. Eu quero orar por você. Logo em seguida nós vamos cantar uma canção ou vamos celebrar a ceia? Vamos cantar uma canção? Vamos só o primeiro refrão. Aí a gente entra na ceia. Então eu quero orar por você. Se você quiser conhecer a Cristo por experiência, eu queria lhe convidar a sinalizar aí no nosso chat. Dizer, olha, a mensagem do Evangelho alcançou a minha vida e eu quero entregar o meu coração a Jesus, quero viver uma experiência com Cristo, quero ser transformado por Ele. Se você quiser viver essa experiência com Jesus, eu queria que você orasse comigo hoje à noite, você dissesse aí no chat, olha, a palavra de Deus me alcançou e eu quero viver uma experiência com Jesus. Deus, eu quero orar por cada vida que nos acompanha nessa noite, que ouviu a mensagem da cruz, que para alguns é loucura, para outros não faz sentido e para alguns não está de acordo com o que eles querem, mas para nós que te conhecemos é poder de Deus, é salvação. Que aqueles que nos acompanham hoje à noite sejam alcançados pela tua graça, pela tua palavra, que o teu Evangelho possa abrir os olhos daqueles que nos ouvem, trazer sobre todos os que nos ouvem a revelação de Jesus. Que essa seja uma noite de salvação, de libertação, de cura em cada vida que nos acompanha. E que a celebração da ceia nos faça rememorar a tua vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção. Logo em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu convido você a celebrar conosco a ceia em memória de Jesus.